Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Nessa sessão do canal, eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura de já algumas décadas para falar sobre coisas que podem cair no Enem, podem cair no vestibular. Então, o nível das discussões é sempre de ensino médio. Lá na playlist Literatura para Enem e Vestibulares, já tem bastante coisa, você vai encontrar sobre trovadorismo, sobre análise de alguns contos, e a ideia é que cresça mais. Hoje eu vou falar sobre o contexto do classicismo. Eu resolvi dividir em dois esse contexto, né, o tal do contexto histórico. É, um contexto mais geral de o que a Europa estava passando, né? E depois um sobre o contexto português, tá? Aqui eu vou deixar inclusive o link do contexto histórico em português aqui na descrição deste vídeo também, tá? É assim, gente, a Idade Média durou 10 séculos. E durante a Idade Média, o poder da Igreja Católica era muito forte e abafou a cultura clássica, a cultura grega, romana, porque as culturas da Grécia e da Roma Antiga, elas valorizavam bastante o ser humano. Lembra, você vê as estátuas sempre com gente desnuda. Os próprios deuses, né, eram muito humanos, eles erravam, tinham defeitos, pareciam, né, uma novela, um querendo transar com o outro, estuprava e tinha vingança, né? E também os gregos e os romanos foram assim os iniciadores de muitas coisas, com a matemática, a geometria, enfim, foi uma cultura muito rica, mas que durante 10 séculos ficou restrita aos mosteiros medievais, porque quem mandava era a igreja e tudo girava em torno de Deus, lá nos feudos, né? Esse conhecimento ficava restrito aos monges que sabiam ler, e mesmo as pessoas que sabiam ler latim, grego e tal, acabavam tendo acesso às versões dos autores clássicos editadas pelos monges. Então, assim, eram edições cristianizadas, com ideias que não eram aquelas dos gregos ou dos romanos, com coisa cortada, né? O classicismo acontece num período que se chama Renascimento. Renascimento não porque na Idade Média tivesse tudo morto, né? Houve cultura na Idade Média, só que Renascimento porque é um período em que a cultura ou as culturas gregas e romanas, né, vão renascer. Então, por isso que tem toda essa valorização do ser humano, do racionalismo. Aí a gente vai ver num vídeo mais específico sobre características do classicismo, tá? Para ser mais didático. Mas por que que tudo isso acontece, né? Por que que de repente, assim, as pessoas começam a valorizar mais o homem, essa cultura que valoriza mais o homem greco-romano é descoberta? Bom, antes de ver a história, o que estava acontecendo na Europa na época, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Gente, também é bom dar uma olhada no vídeo do contexto do humanismo, porque várias das coisas que eu vou falar aqui eu já falei no humanismo. Né? É como se fosse uma exacerbação de tudo aquilo lá que a gente vê no humanismo. Tá? O sistema feudal vai se desintegrando e com esse desintegramento, ou desintegração, vai acontecendo também uma perda do poder da Igreja Católica, por mais de um motivo. Tá? Um dos motivos, inclusive, é a Reforma Protestante, que começa lá na Alemanha, com o Martinho, ou no que é a atual Alemanha, com o Martinho Lutero. E as classes mercantis, que estavam cada vez mais fortes, né, os futuros burgueses, adoraram o protestantismo, porque o protestantismo não demonizava o lucro. Tá? A Igreja Católica demonizava o lucro, menos o dela, né? Mas dos outros ela demonizava. Os protestantes surgiram com a ideia de que não tem problema ganhar dinheiro, desde que você faça de forma ética, tal. Então você teve a reforma religiosa, a mudança das pessoas cada vez mais dos feudos, né, da produção rural para as cidades. Na cidade você não tem uma noção de hierarquia tão forte como você tinha lá nos feudos.
mobilidade social era possível, você tinha uma diversidade maior, né, de atividades produtivas, precisava de ferreiro, precisava de costureira, precisava de um monte de coisa. As pessoas não produziam mais o que elas comiam, então elas precisavam comprar. Aumentou a circulação de dinheiro, tá? E os horizontes de mundo das pessoas aumentam, especialmente as que moravam ali nas cidades grandes, esses horizontes aumentavam muito, porque as grandes navegações que foram possíveis por conta do desenvolvimento tecnológico, invenção da bússola, do astrolábio, tá vendo como as coisas são todas interligadas, né? As descobertas marítimas trouxeram, assim, comidas, gentes, informação, novidade e também um sentido de maior poder, empoderamento. Porque na época da medievalidade, eles acreditavam que, por exemplo, havia monstros no mar, você não podia viajar, e aí não. As pessoas começaram a ver que o homem podia fazer mais coisas e que não havia monstros no mar. Tudo mediado por Deus, né? Como eu falei no vídeo do humanismo. Não significa que Deus deixe de ser importante, não. É que o homem passa a ser cada vez mais agente do seu destino, é, devido à vontade de Deus, do livre-arbítrio. Daí, inclusive, que surge também essa questão do sucesso do protestantismo em vários lugares, né? Você tem um cientificismo bastante grande, esse que possibilitou a invenção a descoberta de pólvora, dessas bússola e tal, mas também que começou a desenvolver teorias, né? Como a teoria de que o centro do sistema solar era o Sol e não a Terra. E então você tem um período em que muitas pessoas, vão começar a olhar mais para o poder do ser humano. E aí então elas vão descobrir também mais o corpo do ser humano, porque elas têm acesso a essa cultura, né, greco-latina. E em nível histórico, você tem todas essas coisas que apontam para um maior desenvolvimento da individualidade, da expressividade humana. E você fala, e os textos, como que eles, né, conseguiam assim circular? Então, uma coisa da tecnologia, a invenção da imprensa pelo Gutenberg, né, lá no século XV. Então, os textos ficaram mais disponíveis para as pessoas que sabiam ler. Eram poucas, mas já eram os filhos dos comerciantes, indo para as universidades, tendo acesso a esses textos, né? A imprensa facilitou muito a divulgação de informação. Então, tudo isso fez com que fosse um período de desintegração, né, do sistema feudal, de aumento de poder do rei, de diminuição do poder da igreja, e na verdade aí a igreja católica vai encontrar uma rival. Claro que depois a igreja católica vai fazer um movimento de contra-reforma, mas vai chegar lá, né? Isso é a época do barroco. Mas você viu que você tem todo um berço de novidades científicas, econômicas, de marítimas, né? de aumento de mundo, que fazem com que o homem, então, passe a se valorizar mais. É o ápice daquele movimento que a gente viu lá no humanismo. Daí que vem o classicismo. Em um outro vídeo eu vou falar sobre o contexto histórico lá específico de Portugal, tá? Lá a expansão marítima foi enorme, né? Lembra que aí Brasil entra na história, né? Na época do classicismo. Tchau.